Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também. Meus amores, demorei aqui para trazer vídeo para vocês, porque meu ateliê estava em reforma, tá, gente? Devido na época que estava chovendo bastante, né? Como aqui o meu ateliê é no fundo e ele era só na laje, então ele teve infiltração, teve descascamento aqui da tinta, né? Então tava bem difícil de trabalhar aqui, mas, né, o meu pai veio aqui, a gente já cobriu com telinha, né, o ateliê. Agora pode chover à vontade que não vai mas atingir aqui o meu ateliêzinho, graças a Deus. E depois da reforma, né, gente, eu fui dar aqui uma geral, né, uma faxina bem grande aqui no meu ateliê. E graças a Deus deu tudo certo, gente. E numa dessas faxinas que eu estava fazendo aqui no meu ateliê, gente, eu encontrei muitas sobrinhas, mas muito mesmo. Vocês já estão vendo aqui, né? Os tapetinhos que eu fiz aqui com as minhas sobrinhas na hashtag aí que as meninas estão usando, né? Na hora extra do crochê aqui, eu resolvi produzir aqui tapetinhos, gente, com sobras das sobras, aqueles bolinhos mesmo, né, que não dava para fazer nem porta-copo, nem nada, né, gente? Então eu fui aqui aproveitando a sobrinha, gente. Confesso para vocês, gente, que eu morria de medo de fazer esses tapetinhos. Acho lindo, né, as meninas aí que fazem esses tapetinhos, mas, gente, eu não tinha coragem de fazer, porque na minha cabeça eu ia fazer, ia ficar feio, ia ficar um carnaval todo, né? Mas criei coragem aí, gente, e fiz três tapetinhos, gente. Mas assim, gente, não fiz ele. Dava para fazer aqui, ó, com essas sobras, dava para fazer um tapetão grandão? Dava, gente. Só que ele ia sair muito coloridão, então não queria me assustar tanto, né, com o colorido. Então, eu resolvi fazer aqui, ó, um só em tons azul, outro só marrom com amarelo e cru, é, e aqui só em tons de rosa. Mas vocês vão entender, depois que eu abrir eles aqui, vocês vão entender aqui qual foi a jogadinha que eu fiz aqui com os meus tapetinhos com sobras, tá bom? E quando eu abrir ele aqui, eu já vou mostrar qual foi a cor que que eu usei no bico também, né? E vou mostrar com detalhes aqui para vocês, tá, gente? Aqui do ladinho também, ó, já tem bases prontas para um joguinho de banheiro. Então, nós estamos aqui, ó, trabalhando, viu, gente? Trabalhando mesmo. E tenho que fazer reposição aqui de jogo de banheiro. Mas, gente, já estou de volta aqui no canal, tá? Eu vou abrir aqui, gente, passar os detalhes para vocês, o quanto que eu gastei aqui com as minhas sobrinhas, a medida deles, o peso, tudo certinho, tá bom? Mas, antes de apresentar eles aqui para vocês, eu queria fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no meu cantinho, gente, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho aí em todas para ficar por dentro de todas as notificações, tá bom? Se você quiser comentar qual que você gostou mais, tá bom? Eu vou adorar responder todos vocês. E você que já é inscrito e me acompanha aqui no meu cantinho, gente, gratidão, tá bom? Então, eu vou ver aqui qual que eu vou abrir aqui primeiro, tá, meus amores? E eu já volto aqui com vocês. Voltei aqui, meus amores, e olha, gente, esse foi o primeiro que eu fiz, tá? Esse foi o primeiro que eu fiz. Ó, ele ficou tipo um tons terrosos, né? Eu só quis usar aqui, gente, a jogadinha do quê? De cru, bege, aqui é um amarelo ouro, cru, aí amarelo. Fui assim dividindo as cores, tá bom, gente? Aqui é
é um caramelo, aqui já é um bege. Então, é uma misturinha, assim, de cores, tons marrons, amarelo e cru, tá, gente? E finalizei, ó, com o marrom café. Ó, só me sobrou isso aqui, gente. Só o biquinho, gente, que eu procurei fazer uma cor só, tá? Pra ficar destacado mesmo aqui, né? E eu tenho visto alguns tapetinhos aí das meninas e elas têm feito assim, né? Então, isso me ajudou também, me inspirou a tá fazendo, tá, gente? E o mais engraçado, meus amores, é que quando eu estava fazendo faxina aqui no meu ateliêzinho, numa outra vez que eu tinha feito faxina, eu já tinha separado essas sobrinhas tudo em pacotinhos, né? Então, em um saquinho só tinha cor marrom, no outro só azul, no outro só amarelo. Então, isso, gente, me ajudou bastante a fazer aqui esses tapetinhos, né? Porque quando eu precisava de uma cor, eu já ia naquele saquinho lá. Ah, eu tô precisando de um amarelo, já ia lá no saquinho das cores amarela. Então, eu já fui deixando tudo organizadinho, né? Cor por cor. Então, isso daqui, gente, ajudou muito. Você precisa de ver como que eu fiz rapidinho esses tapetinhos. Então, esse tapetinho aqui, gente, ele ficou 63 de largura, tá? E ele ficou pesando 370 gramas, tá? Então, gente, aqui é uma misturinha, tá? Ó, tinha barbante até número 4 aqui, só que eu não tô lembrando aqui qual que é, mas tinha barbante número 4, número 6, número 8 e ficou perfeito, gente, não ficou repuxado, não ficou nada. Você coloca e ele fica. E olha só, gente, que gracinha que ficou. Agora eu vou estar apresentando o segundo que eu fiz depois desse daqui, tá bom? Olha, gente, esse daqui foi o nosso segundo tapetinho. Cores azul, gente, eu tinha bastante mesmo, tá? Por isso que esse daqui, ele ficou com 70 centímetros, porque azul era o que eu mais tinha de sobrinhas, era azul. Então, por isso que ele ficou aí na medida de 70 centímetros, ó. É uma misturinha só de cores azul, só aqui mesmo que eu coloquei um cinza, que ele tava lá no meio, então já incluí ele aqui. Vocês podem ver, ó, cruz, cinza, turquesa, marinho, royal, azul bebê. Tinha até uns mescladinhos que eu coloquei aqui também, ó. Ó, um mescladinho, sabe, ó. Tudo eu aproveitei, gente. E ainda sobrou algumas ainda, gente. Mas eu vou deixar juntar mais e depois eu vou estar produzindo mais tapetinhos desse. Esse daqui, ele ficou na medida de 70 e ele ficou pesando 456 gramas. Para o bico, eu usei aqui, ó, o azul royal, tá? Da Rufil. E eu achei que ele ficou lindo, gente. Então, você fazendo assim, ó, tudo em um tom só, eu acho que fica menos assustador. Ainda mais pra mim, que eu morria de medo de fazer esses tapetinhos, porque na minha cabeça não ia ficar bonito, não ia ficar legal. Então, eu resolvi fazer assim, né? Fazer um só em tons azul, outro só em tons marrom. Então, agora eu vou estar mostrando para vocês o último tapetinho que eu fiz, tá, gente? Ó, esse daqui nem cabe na minha bancada, ó, ele tá para fora um pouquinho e lá ainda tá dobradinho, ó. E eu usei nos três, gente, o mesmo biquinho. Bem gostosinho de fazer, tá? Só tem que precisar dar uma adaptaçãozinha aqui, você tem que dar uma adaptaçãozinha nessas argolinhas aqui de 4 correntinhas, né? Pra dar certinho, 3 em 3. E depois que você fez essa carreirinha, gente, vai embora, né? Então, eu vou mostrar aqui o último tapetinho pra vocês. Olha, gente, esse daqui foi o último tapetinho que eu fiz
aqui com as minhas sobras das sobras, ó. Teve cru, teve rosa bebê, o rosa chá, roxo, pink, rosa médio, bordô, goiaba, lilás de novo. E olha só, gente, só tons de rosa. E eu acho que assim fica mais delicado, fica mais bonitinho. E o bico, ó, eu fiz na cor bordô. Eu tinha um restinho de bordô, ó, e ainda me sobrou isso daqui, gente, ó. Então, esse daqui, esse bordô aqui já era sobras também, que eu já tinha até enrolado ele, mas eu fiz meio com medo, eu achei que não ia dar. E porém, ainda sobrou, né, gente? Ó, esse daqui, ele ficou com 63 por 360, não, 63 centímetros e 368 gramas, meus amores. Ah, gente, não vou editar o vídeo, não. Vai ficar assim mesmo. Aqui é a realidade. Então, ele ficou 63 centímetros e 368 gramas, tá, meus amores? Esse daqui, gente, tem uma carreira a mais do que o marrom, porém, ele ficou mesmos centímetros e 2 gramas a menos, gente. Eu acho que é porque aqui eu usei bastante fiozinho número 4. Então, por isso que deu assim, o peso menor do que o outro, né? Porém, esse daqui tem uma carreira a mais do que os outros. E ficou assim, meus amores. Vou colocar aqui os 3 para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Prontinho, meus amores. Aqui está os meus tapetinhos com sobrinhas. Me dizem aí qual vocês mais gostaram, tá bom? Eu vou adorar saber aí. Então, gente, esses tapetinhos aqui eu fiz nas horas vagas, né? De uma encomenda e outra, eu fui usando aqui as minhas sobrinhas, justamente para aliviar um pouquinho ali o meu multiuso, tá? E já tô juntando mais para tá fazendo mais tapetinhos. Gente, esses tapetinhos aqui, eu não sei o valor colocar, tá? Se vocês quiserem deixar aí nos comentários uma diquinha assim, uma sugestão de valor, né? Para mim estar vendendo os meus tapetinhos, eu vou agradecer. Mas também, gente, eu acho que eu não vou vender, tá? Eu vou ficar para mim esses tapetinhos aqui, ó. Colocar na porta do quarto, né? Vai ficar muito legal. Então, eu acho que eu vou pegar para mim esses tapetinhos. Vai ter cliente que vai gostar de tapetinhos assim? Não sei, meus amores, né? Porque eu nunca fiz, né? Mas aí vou deixar aqui um pouquinho no meu ateliê. Se alguém se interessar, né? Eu vendo. Se não, eu vou ficar para mim e usar aqui na minha casa. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, gente, deixa eu falar para vocês. Aqui, ó, juntando aqui, ó, os 3 tapetinhos, eu usei 1,195 kg de sobrinhas, tá? 1,195 kg de sobrinhas, meus amores. Isso mesmo. Tudo isso tava parado aqui no meu ateliê e dá para você fazer aí, ó, coisinhas bem bonitinhas para tá colocando aí no seu lar, né? Ou para quem vende também. Eu não sei se eu vou vender, mas vamos ver o que dá, né, gente? Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!